Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Blá Blá. Hoje, dia 28, segunda-feira, dia do servidor público. Parabéns para você, servidor público, você que trabalha aí pelo progresso, pelo desenvolvimento do país. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa cada dia mais se alegrar na certeza de que servir é um dom de Deus. Servir é um dom de Deus. Essa palavra servidor público é algo muito honroso, bastante honroso. E com certeza, mesmo que você não seja reconhecido, saiba que Deus reconhece você. Principalmente quando você procura fazer para as pessoas como se estivesse fazendo para Ele. Isso é tão importante. Então, boa noite a todos. Eu quero já cumprimentar você e pedir aquele triplo C, né? Curta, comente e compartilhe. Vamos fazer esse negócio bombar. Vamos fazer a nossa voz chegar cada vez mais longe. Vamos fazer esse programa aí, esse podcast, ser algo assim bem conhecido de todos. E eu preciso de você. Me ajuda, por favor. Faça isso comigo. Me ajude a compartilhar. Me ajude a fazer esse podcast crescer. Ao longo do ano, desse final de ano e no ano que vem, nós vamos estar trazendo muitas personalidades aqui. Eu creio que vai ser muito bom a gente compartilhar isso e ver o que vai ser conversado, o que vai ser debatido aqui na mesa do Blá Blá. Quero agradecer desde já a presença aqui, o apoio do meu amigo Uchoa. E vamos nessa, né? Hoje temos uma convidada especial conosco, a nossa querida, uma pessoa muito preciosa para mim. Já conheço há mais de 10 anos, sei do caráter dela, sei da vida dela, do testemunho, que é muito bonito. A nossa querida professora, irmã Marluce Carias. Boa noite, Marluce. Que bom te receber aqui em nosso Blá Blá, né? Primeira vez que você está aqui. Aliás, todo mundo é primeira vez, o Blá Blá é um podcast novo. A gente está começando aí e eu me sinto muito honrado de ter você aqui, muito honrado mesmo. Espero que você goste também de falar um pouquinho das coisas de Deus, das coisas da sua vida, né? Sim. Você é de Brasília mesmo? Sim, eu nasci aqui em Brasília e para mim é uma grande honra, é um privilégio estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho do reino, né, para mim, sem palavras, né? É magnífico Você já deu entrevista? participar disso. Você já deu entrevista, assim, alguma vez? Já, em algumas vezes, uma vez só. Essa é a segunda. Você está muito desenvolta aí, viu? Segunda Gostei de ver. vez. Está muito bom. Segunda vez. Pois é, Malu, eu trouxe aqui para você compartilhar um pouquinho conosco, né? Você é professora de criança, Sim, né? sim, sim. Há muitos anos já? Sou pedagoga desde 2014. Já trabalhei em algumas instituições, né, como orientadora educacional e também como monitora de sala. Já intermediei aluno em sala de aula, aluno com autismo, aluno com alguns, né, com Aliás, algumas deficiências. Malu, tem crescido bastante, né, o número de pessoas com autismo. Sim, sim. Para você, assim, cresceu o número de pessoas com autismo, ou essas pessoas estão sendo mais identificadas hoje? Na verdade, hoje tem sido identificado, né? Porque antes não tinha essa... Os neuros não tinha tanto essa procura pelos neurologistas que acabava por diagnosticar essa criança. Antes a gente tinha essas problemáticas dentro de escola, não posso nem falar problemática, essa diferença, né, de aprendizado, a gente via que as crianças tinham alguns comprometimentos, mas hoje a gente percebe que é tudo em função de ou um TDAH, um autismo, um DEPA, que é aquela dificuldade de entender, ouvir uma coisa, entender outra. Hoje em dia a gente tem esse amparo aí, né, com as nossas crianças, né? E é um desafio, né, Malu? Ensinar é um desafio, seja para qualquer criança, com qualquer tipo de dificuldade, Sim. É um desafio do ensino, principalmente no Brasil, né? Sim. Você acha que os professores no Brasil, eles assim, são desprestigiados, assim? Sim, eu percebo muito que os professores precisariam ter um pouco mais de prestígio em algumas áreas, até mais. Porque eu vejo, às vezes, assim, sabe, algumas cenas chocantes. Sim. Alunos batendo em professor, xingando professor, sim. E parece que na sociedade de hoje nós vivemos uma situação em que
não tem mais respeito com o professor, né? Isso é verdade. Alguns alunos, eles não têm, é pelo que vive dentro do lar, né? É fruto do meio. Né? Alguns alunos a gente percebe claramente que é fruto do meio, porque na maioria das vezes nós percebemos crianças, né, bem comportadas, bem educadas, a gente percebe que são os pais ali que colocam o filho para... Isso, os pais. Eu acho que também tem muito a ver com a criação que se dá hoje, né? Exatamente. As crianças são criadas sem nenhum tipo de respeito. Sim, sim, isso é verdade. A gente vê cenas assim impressionantes de desrespeito dos filhos com os pais. Antigamente não era assim, não. Eu sou um sessentão aqui. Sim. E antigamente, a gente, até com uma resposta, podia levar um couro ali Isso é verdade. E ficar pianinho com os pais. Mas hoje as crianças... Aí elas vêm para a escola com essa cabeça de que não respeita os pais, não respeita ninguém. É verdade. E aí não querem respeitar também as professoras. É verdade. Inclusive, quando vem pais questionarem alguma coisa e dizer assim, porque meu filho, aconteceu um episódio, eu não vou poder falar tanto assim, né, sobre o filho de ninguém aqui, mas assim, quando acontece uma coisa específica, assim, um aluno bateu no outro, né, ou o aluno foi mais agressivo, aí eu falo, mas na sua casa ele não age assim? Porque o aluno não vai agir na escola de forma diferente que age na sua casa. Então, se você está me dizendo que seu filho é outra criança lá e aqui na escola está agindo de outra forma, não está batendo. Não está batendo, né? Mas, e igreja, você diaconiza também, Glória né? a Deus por isso. Para mim é uma grande alegria, né? Ser diaconiza sempre, lá da Vida Nova. Da Vida Nova, aliás, da igreja. Coloca o site aí, por favor, o site, da Vida Nova aí, para o pessoal conhecer um pouquinho. A nossa igreja, Vida Nova, né? Que a gente tem uma grande alegria de participar dela, de fazer parte dessa comunidade. A Igreja Vida Nova, pessoal, fica ali na QI 23 de Taguatinga Norte. Bem próximo ali a Feira dos Importados, a Feira dos Goianos, aliás. E é um lugar de família, né, Marluz? É um lugar de muito amor. Eu percebo, muitas pessoas me procuram para falar que nunca viu uma igreja tão acolhedora e tão amorosa, né? Então, é uma igreja que você vai chegar e vai ser identificada, a igreja do amor. É a nossa igreja, a Igreja Batista Vida Nova. Que bacana, que bacana. Mas, Marluz, você sempre foi crente, desde berço? Não. Eu nasci num lar muito conturbado, né? Bastante, onde meu pai e minha mãe, eles frequentavam algum centro espírita, chegaram a frequentar ali o Allan Kardec, né? Essa linha aí, Allan Kardec. Ou seja, não eram evangélicos. Não eram evangélicos, não eram cristãos evangélicos, né? E você cresceu ali também no centro? Tomando passe? Tomava passe em alguns momentos, né? E algumas vezes quando eles me levavam, porque era quando eu era criança, então eles me levavam e eu lembro da pessoa fazendo os passes, né? Sim. E lembro muito do ambiente que eu andava, né? Mas aí deu uma virada, né? Parece na vida do seu pai. Deu, glória a Deus. Depois de muito tempo deu uma virada, né? Mas foi uma luta muito grande no início, porque ele começou a beber, né? E depois, com o tempo, eles se agrediam muito com palavras. A minha mãe também bebia, meu pai para um lado, ele para o outro. A bebida, eu vou te falar, né? A bebida é o cão, né? É o cão mesmo. Eles discutiam muito entre si. Não tinha garrafa do Gênio, da Dina Eugênio, né? Garrafinha do Gênio, né? Sim. A bebida é a garrafa do capeta. A bebida é a garrafa do capeta. A verdadeira destruidora de lá é o álcool, né? A gente pode... É uma bebida, é uma droga lícita, né? Mas que traz uma grande destruição. E na tua família trouxe uma destruição? Trouxe completa. Você tem irmãos, né? Tenho irmãos... Tem irmã, onde também passaram a beber com o tempo. Meu pai, ele chegou até... Quando ele foi assassinado, meu pai, né? Seu pai foi assassinado? Ele foi assassinado. Uau. E... Por causa de quê? Não, na época que ele foi assassinado, ele já não bebia mais. Mas foi um cara
que Do tempo da bebia, bebida. que usava drogas, que nem entendeu porque cometeu aquele erro, né? aquele crime, né? Com meu pai, esse homem hoje, ele já faleceu também. No período que ele matou meu pai, ele havia matado outros pais de família e acabou que ele também veio a morrer com o tempo. Ele foi definhando. Não sei te dizer qual foi a doença, mas eu me lembro dele ali na quadra da nossa casa, ali na quadra no parque ali, próximo, ele em cadeira de rodas, já ali Foi definhando. se desenfiando e morreu aos E aí, poucos. você veio a se converter. Eu vi a conhecer a Jesus, né, aos 19 anos 19 de anos, uma idade. mocinha. Uma pessoa me procurou, eu estava muito... Nessa época, eu tinha uma dificuldade muito grande de respeitar as pessoas, porque eu era muito revoltada, Revoltadinha? né? Revoltadinha, era... Muito, Gostava de uma farra? gostava de bagunça, gostava de bater nos outros. É mesmo? Olhava para Valentona, mim, era valentona? valentona, olhava para mim, eu já estava pronta ali a espancar aquela pessoa. Pegava, mesmo? batia na pessoa mesmo, não tinha tolerância zero, não tinha tolerância alguma. Tinha algum vício, assim, alguma coisa? Eu não cheguei a ter vícios de bebida nem de droga, cheguei a experimentar, mas não gostava, porque já tinha vindo de um lar muito bagunçado. Isso me fazia Tem uma certa repulsa. não querer estar ali naquele meio. Eu tinha repulsa por bebida, inclusive até hoje. Eu tenho repulsa por bebida, por cigarro, por drogas. Quando eu vejo, eu sempre falo, olha... Eu já vi pessoas morrerem da minha família por conta de bebida, né? A minha mãe mesmo, quando ela veio a falecer, ela era uma mulher que sofreu muito a morte do meu pai, né? Sofreu muito, muito. Chegou a quase entrar em depressão. Ela chegou no nível de depressão, foi diagnosticada. Só que ela havia também parado de beber, né? Ela já, antes dela morrer, ela aceitou Jesus, que eu até perguntei para ela se ela queria aceitar. Mas aí vocês vão querer saber agora como foi que ela aceitou Jesus e como que ela chegou até, a Marluce chegou até aqui. Antes, assim que meu pai foi morto, eu tinha o desejo de suicídio. Você a minha tinha desejo de cabeça suicídio? passava assim... Sim. Mas por quê? O que aconteceu? Porque era uma pessoa muito revoltada, sabe? Aqueles jovens que é revoltado e não sabe nem por quê, ao que se dá a sua revolta. Eu acredito que era pelo fato dos lugares onde andávamos, né? No começo, de criança, que ele recebia espaço, onde meu pai e minha mãe achavam que estavam buscando ajuda ali, mas estavam, na verdade, era destruindo a nossa vida espiritual. Meu Deus. Né? Eu acredito que seja isso. Então, essa revolta toda que me abatia era sobre isso, né? Satanás, sentia um vazio, ele já sabia, era um ódio, vazio, um ódio, uma vontade. A pessoa não podia nem olhar para mim, que eu já estava ali, o que foi? Xingava a pessoa, né? O que foi que você está me olhando? Então... É muito difícil, e muitos jovens passam por isso. Passam, tem muitos jovens que passam por isso que eu trabalho, por trabalhar em escolas, muitas vezes eu vejo um jovem que está ali revoltado com alguma coisa e eu converso com eles, eu falo, olha, eu já passei por isso. A gente, quando chega na juventude, a gente fica com muitas dúvidas, a gente não sabe o que vai seguir, para onde ir, então a gente fica revoltado com os pais, se os pais dizem não a alguma coisa, e principalmente hoje, nessa juventude que nós temos percebido, nessa nova geração, nós temos percebido jovens muito desorientados, e algumas vezes, né? Porque não sabe para onde vai, o que vai fazer, aí vem a revolta, e só Jesus para dar fim. Isso tudo que você está falando aí é tão interessante. Gente, eu quero pedir a você, por favor, né? Fazer esse favor para nós, dá uma força, compartilha, curte aí, não deixa de se inscrever, né? Muito importante que você se inscreva. Por quê? Porque o algoritmo aí do YouTube, ele entende que está havendo demanda e ele entrega para mais pessoas o conteúdo e assim mais pessoas podem conhecer esse testemunho, assim, essa palavra tão bonita, essa história
de vitória, né, Marluz? Sim, de vitória. Uma história de alguém que foi transformado, porque você era maluca, Hoje, completamente maluca, com vontade até de morrer, né? hoje eu conto essa história sorrindo muito, porque eu sei de onde Deus me tirou e o que Ele fez pela minha vida, né? E para que a gente consiga chegar nisso, a gente precisa se permitir, precisa permitir que o Senhor Jesus faça a mudança, porque se não tivesse permitido, acredito que nem estaria aqui contando esse testemunho, pastor, por ser muito atribulada das ideias, era uma pessoa muito perturbada, era uma pessoa que chegou a entrar em luta corporal com o próprio pai. Entendeu? Na minha adolescência, aos 17, 16 anos, quando meu pai vinha cobrar alguma coisa, eu ficava muito nervosa em cima dele, e aí ele tinha que me conter, chegava a bater em mim em alguns momentos, não porque era um homem ruim, mas porque precisava conter a sua filha, né? Eu era totalmente desvairada. Nessa fase de adolescência, houve algum abuso? Hoje em dia é muito comum, né? Muitos jovens... lesbianismo, homossexualismo. Sim. Houve um período... Meu pai era paraibano, ali de João Pessoa, né? E ele veio de lá. Então, ele era um homem muito firme na forma que agia com a gente. Duro, né? Duro, aquela criação uma antiga, criação dura. antiga. Não podia pintar as unhas, porque se pintasse as unhas hoje, minha unha está aqui pintada de verde, mas na época não podia pintar as unhas, não podia ter relacionamento de amizade com homens, porque você já estaria ficando com aquele cara. Na cabeça do meu pai era isso. Então, ele prendia muita gente. E eu tinha uma dificuldade com figura de autoridade. Eu passei a ter uma dificuldade, figura autoridade. E aí, como eu estava no adolescente, todo adolescente chega um período que ele quer conhecer o mundo. Né? Se não for criado num lar cristão, ele quer conhecer como que é o mundo, ele começa a tentar conhecer não só sexualmente, quer desbravar, né, em alguns momentos. E eu só podia ter contato ali com algumas meninas, né? E acabou, em alguns momentos, eu tendo um interesse ali sexual, apenas sexual, não amoroso, por algumas meninas. O fato de não poder estar com meninos. Muitas vezes, né? a falta de sabedoria dos pais Sim. acaba empurrando os filhos para algumas atitudes assim que depois eles vão refletir melhor. Sim. E eu creio que você refletiu, né? E eu creio que a misericórdia, a bondade de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, né? Porque, Marlúcia, olha, uma pessoa que tem uma família desagregada, que muitas vezes passa também por problemas financeiros, Sim. tem problema de preconceito. Sim. A gente não pode esconder aqui que há sempre um grande preconceito contra a pessoa negra, contra a mulher negra, contra o homem negro, né? E é por isso que a misericórdia, a bondade do Senhor é tão maravilhosa, né? Que aí você encontrou Jesus, não foi isso? É verdade. Eu dou glória a Deus todos os dias quando Jesus se apresentou a mim, porque Jesus ele se apresenta a nós, e a gente às vezes passa por ele batido e não quer conhecê-lo. Para ele não há acepção de pessoas. Não há acepção. Todos nós somos importantes, negro, somos branco, maravilhosos, nós somos vencedores em Cristo Jesus. O negro, branco, amarelo, todas as raças, todos cores, podem experimentar. Todos João podem 8, experimentar João esse 8,36, né? Isso. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é para qualquer um. Isso é para qualquer um, para qualquer classe social, para qualquer cor, para qualquer idade. O Senhor pode libertar todos pela sua misericórdia. Ele tem o poder de resgatar qualquer pessoa, seja ela das drogas. Inclusive, eu tenho um testemunho de libertação também das drogas na família, né? E é com grande alegria que eu posso também falar um pouco desse testemunho, né? Sim, claro. Depois do falecimento do meu pai, que também, gente, já havia conhecido a Jesus. Uma pessoa chegou para mim e falou: seu pai era dessa instituição, né? E da instituição X, e você deveria frequentar. Eu falei: meu pai era de lá. De uma igreja. De uma igreja. E o que me deixou feliz
lógico que fiquei triste pela morte do meu pai, mas feliz porque Deus ele resgatou a minha vida através do falecimento do meu pai. Porque nós éramos como... Se enfrentavam, batiam. Se enfrentava, era tipo um imã ao contrário, Sim, né? se repeliam. Se repeliam, né? Então eu tinha essa força, essa ira contra ele. E quando Jesus permitiu que meu pai falecesse, eu fui imediatamente para essa igreja e comecei a buscar ali ao Senhor, me converti, desci as águas e nunca mais voltei às práticas pecaminosas anteriores, a quais eu estava um dia, né? E Maravilha, aí, hein? foi aí que começou a minha luta. Porque é assim, pastor Raul, você é chamado para a maravilhosa luz. Jesus, ele te limpa, ele te salva, ele te cura, não há nada que ele não possa fazer. Antes eu não tinha essa paz aqui, antes eu estava aqui nervosa, eu queria espancar alguma coisa, uma revolta, né? Então, foi aí que Jesus me trouxe e eu comecei a lutar. Mas essa luta era no meio de um lar, onde um irmão, aos 10 anos de idade, um pai que tinha sido assassinado, uma mãe que não resistiu ao sofrimento de um pai ter sido assassinado, de um marido, e começou a definhar na bebedeira, teve efizema pulmonar, pois fumava muito, e antes de morrer aceitou a Jesus, mas já estava no final da sua vida. A droga, o álcool já tinha feito O estrago. álcool já tinha feito um estrago na vida da minha mãe, ela já estava debilitada. E aí, com isso, eu falei assim, agora eu já estava lutando, já estava na igreja, já estava lutando, fui lá, tive uma direção de Deus, mandando eu ir lá e ungir minha mãe, perguntar se ela aceitava Cristo, e ela falou que aceitava e disse, sábado estou voltando para casa. Onde eu achava que no sábado ela estaria voltando para a minha casa, para a casa dela, casa física, ela estava voltando para os braços do meu Senhor Jesus. Deus, ele recolheu minha mãe no sábado. Uau. Lembro até hoje o sofrimento que foi para mim. Eu perdi ali o meu chão. Na verdade, eu falei assim, aqui para minha vida. Acabou aqui, a minha vida. Acabou a minha vida, porque era a única pessoa que eu amava. Para falar a verdade, essa revolta toda eu tinha com todo mundo, mas a minha mãe era uma pessoa que eu respeitava, Sim. né? Era uma pessoa de... Meu amor, Mãe é né? mãe. Meu amor, era meu amor. Então, quando ela se foi, eu falei assim, e agora? Aí, 2 irmãs que bebiam, um irmão que já havia entrado nas drogas aos 10 anos, porque com o falecimento do meu pai, nós não prestamos atenção no que estava acontecendo com o meu irmão. Era criança, ele começou a se evadir da escola, ele começou a ficar muito na rua e começou a conhecer a droga. Na época, as drogas que eles usavam, que as pessoas usavam, era mais aquele tine e a cola que comia todos os neurônios da pessoa, porque quando ele foi ao neurologista, o próprio neurologista falou que a parte comportamental dele tinha inflado, tinha secado, e que para ele voltar a ter novamente uma mente sadia e normal, ele tinha que tomar uma medicação que ia inchar de novo. É como um balão, que o neurologista explicou. E aí começou a minha luta. E aí eu chegava em casa, era ele drogado, minhas irmãs bebiam, às vezes brigando um com o outro. Tinha dia que eu chegava da igreja e me chamavam, olha, aconteceu isso, Marluce daqui, Marluce dali. Eu olhava para o céu e falava, Senhor, quando é que isso aqui vai acabar? Quando é que essa peleja vai acabar, esse sofrimento? E era um sofrimento, era uma dor muito grande, porque ali eu estava só, lutando por toda a minha família. Mas eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, não há nada melhor. Nunca abra mão da sua família. Lute sempre por ela. A palavra de Deus, ela diz... Por mais impossível, né? Por mais que pareça. Impossível que pareça, porque a situação era impossível. Um lar de contendas, de brigas, e ainda vieram uns meus cunhados que se juntaram com as minhas irmãs, que também bebiam,
Tem um cunhado meu que hoje ele também é da diaconia, ele Tá na igreja, tá é na nossa diácono. igreja lá, né, na Batista, né? Foi Um abraço alcançado aí por para toda a Jesus. família, um abraço para o Valdemar, para a Adriana, Isso. toda a família, que Deus abençoe a Patrícia. Né? Patrícia. Maravilha. Então, eles bebiam Todos, muito. assim, O Adriano, que usava droga, parou, não usa mais Olha, eu drogas. vou te falar, o Adriano, para mim, eu acompanhei o caso do Adriano, do irmão dela, e para mim era um caso perdido. Um caso perdido, totalmente perdido. Não havia esperança para ele, porque a droga já tinha feito um efeito tão assim, destruidor, devastador na vida dele, muito, que parecia impossível, impossível que ele um dia pudesse retornar à vida, né? Na realidade, quando ele chegou no hospital, no fundo do poço, chegou um momento de tudo isso daí, de toda essa luta, porque foram muitas coisas, mas eu vou falar dessa parte aqui. Quando chegou esse momento do Adriano se internar, ele realmente já estava só, acho que uns 40 quilos, ele é bem alto, meu irmão tem 1,85 m, mais ou menos, e ele estava já com uns 40 quilos de tanta droga, vivia deitado nas ruas, eu muitas vezes fui buscá-lo. Já entrou traficantes dentro da minha casa, pastor Raul, com arma empunhada na mão, assim, aqui, ó, aquelas armas grandes, para matá-lo. E eu entrava no meio. O que você quer, moço? Meu Deus. Está me devendo. Eu ia lá na bocada, pagava na boca de fumo, pagava as drogas dele. Não foi só uma vez. Não foi só uma vez. Polícia correndo atrás dele, ele entrava da casa dentro e a polícia não pode entrar, mas eu não sei por que entrava, sabe? Eu só lembro de eu catando aqui na roupa da polícia. Volta aqui, tempo de tomar um tiro também, né? Meu Deus, que luta, hein? Participei, acabei visitando ele em cadeia, porque teve um período que ele ficou na cadeia. Ele pegou 10 anos de prisão, mas cumpriu 6, né? Porque ele guardou drogas para o traficante. Ele era tipo, é como se fosse um aviãozinho, só que aquele marginal falido, sabe? Que tem uns marginal que, né, anda por aí todo arrumadinho, não fazendo apologia a isso, mas no caso dele, ele era detonado. Né? Era detonado. O Adriano era detonado. E Deus foi ali dando alívio e em todo momento... Até que ele foi para a casa de recuperação. Foi para a casa de recuperação. Nós levamos, lembra? Levamos ele para a casa de recuperação. Muito obrigado a El Shaddai. Né? Foi a casa El Shaddai. E ali ele ficou um tempo e Deus mudou a vida dele ali. E aí, aquele período ali, a gente orando, clamando, pedindo a Deus. E lá em casa ainda continuava ali, né? Aquela bebedeira, né? Ali na área, e eu falando, olha, bora participar da célula. Inclusive, nós somos uma igreja em célula, né, pastor? Maravilha, né? Isso aí, pessoal, você querendo visitar a nossa igreja, estar lá conosco, isso é uma alegria muito grande. Igreja Batista Vida Nova, põe aí de novo aí, por favor, meu amigo Shoa. E eu quero convidar mesmo você para estar conosco, lá na QI 23, ali próximo à Feira dos Goianos, Igreja Batista Vida Nova, um lugar de muitas bênçãos, um lugar de família, um lugar onde a palavra de Deus é pregada com muita dedicação, com muito amor. E nós temos as células, que se reúnem toda semana, né? Toda semana, de quarta-feira até sábado, nós temos várias células acontecendo em diversos lugares. E nesses lugares o Espírito Santo age. Foi o caso da sua família, né? Foi o caso da minha família. Quando eu decidi... Você fez o convite, pastor Raul, pode ser uma casa onde recebe a célula? E eu falei assim, pode. Então, a célula passou a acontecer lá no meu endereço. Células são reuniões onde se estuda a Bíblia, tem comunhão, ora uns pelos outros. Né? É uma comunhão. Ali traz a presença de Deus aqui no lugar. Né? É um pedaço da igreja dentro da nossa casa ali, né? E aí, com isso, eu chamava minhas irmãs, vamos participar, não queria. E era aquela guerra com o marido sendo abusivo, né? Querendo até bater, né? Agressivo. E eu falava, olha, você vai precisar tomar uma decisão. Ou você larga... Na época, ela ainda não era casada, tá, gente? Ela era apenas junta, tá? Então, eu falava assim, ou você larga o seu marido, ou vocês vão se matar. Porque eles se agrediam
mesmo. Ou seja, aquilo que nós vivenciamos lá atrás com a minha mãe e meu pai estava querendo vir Está agora acontecendo à a tona, mesma coisa. acontecer de novo a mesma coisa, hereditariedade, né, pastor Raul, querendo acontecer. E aí foi quando eu falei, ou você faz isso, ou você separa, ou você vem para a célula. E a gente orando, clamando, buscando, jejuando. Um dia ela resolveu participar. Gente, incrível que pareça, na outra semana o marido dela veio para a célula com ela. E ele dizia que o dinheiro dele era o único Deus dele. E ele veio, e com isso ele largou a cocaína, pegava o dinheiro dele todinho era na cocaína, ela na bebida, né? Com isso ele largou tudo, até o cigarro, onde as pessoas dizem que é impossível largar o cigarro. Gente, para Deus não é impossível. Nada é impossível. Para Deus não é impossível libertar do lesbianismo, não é impossível libertar do homossexualismo, porque as pessoas dizem, quando a gente fala, né, da libertação, as pessoas costumam dizer que não, que isso daí é uma condição Nasceu onde a assim, pessoa vai morrer nasce. assim. Gente, eu vivi isso. E eu sei o que acontece por trás dos bastidores. Muitas das vezes você é levado àquilo, e quando você passa a andar com pessoas que já estão na prática ali, né, naquela prática sexual, ou na prática de droga, ou na prática de bebida, você passa a fazer parte daquele grupo. É influência, né? É uma influência, né? E as pessoas não podem esquecer que há um plano espiritual, né? Mas conta, como é que aconteceu com teu cunhado, com a tua irmã? Sim, então Eles não eram casados. Não eram casados, viviam juntos. Era pau comendo. Era, nossa, pastor, ele via homem, toda hora ele via, achava que tinha um homem entrado lá dentro, que ela estava traindo ele, um marido opressor, sabe? Um homem opressor. E aí, algumas vezes eu tive que buscá-la na casa dela, porque ele jogava as roupas dela fora, lá do lado de fora da casa. E eu ia buscar essas roupas junto com meu sobrinho, que era pequeno. Hoje meu sobrinho tá um homem, batizou, inclusive agora, ele batizou esses dias, né? E ele acabou que foi para a célula, se libertou, começou a frequentar a igreja, se libertou das drogas, se libertou do cigarro, se libertou da bebida, e hoje em dia, para a honra e glória do nosso Senhor... Tivemos a honra de fazer o casamento deles, né? Pastor Raul fez o casamento dele, gente, dela, falou assim, vocês vão vão batizar e vão casar. A igreja ajudou, a igreja se organizou, fizemos o casamento coletivo. Foi coisa linda, né? Foi lindo, maravilhoso. Depois disso, depois que fizeram essa união, vieram para a igreja, fizeram essa união, nesse casamento, começou tudo a melhorar na vida deles, tudo mudar. E eu vi que Cristo, aos poucos, foi mudando toda a minha família, transformando a minha irmã Patrícia, que hoje não bebe mais, para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu irmão Adriano, que hoje não usa mais nenhuma droga, nada, pela honra e glória do Senhor. É um grande milagre. Está sempre lá na igreja? É frequente na igreja. O fato de ter usado muito tempo drogas, ainda ele deixou sequelas, que é normal. É como o pastor Raul falou, ele é um grande milagre. É um grande milagre. Tanto de droga que usou, aquele ele ali, usou toda vez que eu vejo, anos de eu fico drogas. Assim, maravilhado de ver como Deus fez aquilo ali. Né? Foi um milagre. Lembra que ele chegou... Agora aquele ambiente assim de briga, de contenda, ou então de muita farra, bebedeira, aquilo acabou. Acabou, porque também houve um posicionamento. Assim que o Adriano foi para a casa de recuperação, né? Eu falei, olha, a partir de hoje não entra... Fui lá, dei uma reforminha na casa dele, que era uma casa totalmente bagunçada, porque o usuário de drogas, ele acaba juntando muita sujeira, muita porcaria, chão tudo quebrado, deu uma pequena reforma. Falei, o ambiente está pronto para receber o novo homem, que é o Adriano. E daí falei para minha irmã Patrícia e para o marido dela, falei assim, a partir de hoje não entra mais bebida aqui, não quero mais música, som automotivo aqui dentro da minha casa, para que ele chegue e continue recebendo de Deus o que ele precisa, o livramento, ele precisa também porque parar quando a família ajuda, o processo fica mais fácil, né? Sim, a família precisa ajudar, precisa. Muitas vezes a família quer a transformação da pessoa, mas eles
estimulam de alguma maneira, né? Sim, Um sim. fuma, outro bebe, outro usa Sim. droga, aí não tem jeito Sim. de consertar isso aí. Mas, Maluce, que coisa linda. Hoje você está vivendo uma vida Oxe, nova com hoje eu Jesus. vivo. Hoje não, já faz uns anos, né, que você está na presença do Eu Senhor, sempre trabalhando, e glorifico a canta no Jesus. coral, e faz o trabalho da igreja. Meu Deus. Evangelize. Hoje eu tenho a propriedade para falar de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Amém. Que as promessas do Senhor não ficam só no papel, gente. As promessas do Senhor, elas acontecem em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos posicionar. Que coisa linda, Não é que isso? coisa linda. Eu tenho visto realmente o testemunho da Marluce, tenho visto como Deus tem usado ela na igreja, uma intercessora, uma mulher de oração. Glória a Né? Deus. Ainda está solteira, né, Marluce? Ainda estou solteira. Mas eu acredito que seja um propósito de Mas Deus. eu tenho visto que não é falta de interesse, é Não. critério mesmo. É porque eu sou uma pessoa muito... Não é que eu sou exigente. As pessoas É falam assim, que eu Marluce. sou... É assim, você é Os meus colegas, Você é meus exigente. amigos falam que eu sou exigente. Não, gente, eu sou seletiva nas minhas amizades, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu não posso deixar qualquer coisa entrar na minha vida. Minha vida está tão boa que eu não posso estragar, é isso. Entendeu? Então, assim, eu fico Às assim, vezes, com medo, né? assim, né? Às vezes as mulheres não entendem esse segredo, né? É. Antes só do que mal acompanhada, né? Eu falo isso A muito. Rita Lee dizia assim, antes mal acompanhada do que só. Ela dizia o contrário, ela deveria não estar muito Mas legal. realmente tem mulheres que sofrem, né? Oxe, nós Entram em vemos relacionamentos tanto. desastrosos. Nós vemos tanto, tem mulher que prefere estar sofrendo e está, como o Rita Lee falava, prefere estar sofrendo, estar do lado de uma pessoa só por estar, do que estar livre como eu estou hoje. Eu estou livre, gente. Sou uma pessoa livre e feliz. Amém. No momento certo, se Deus achar que deve, eu também não sei se Deus vai querer estragar isso aqui, não. Mas eu sei que Deus tem promessas, que Ele já falou comigo, né? Que a mesma forma que Ele me mostrou. Gente, Deus, Ele me mostrou no meio do sofrimento que Ele ia restaurar toda a minha família. Ele me mostrou, Maravilha. assim, numa imagem. E hoje, Ele também já, esses dias, Ele já me mostrou também. A minha Eu quero vida agradecer a sentimental. todos vocês que estão comentando, vocês que estão participando. Gente, como é bom. Muito obrigado. Você que está aí deixando seu recadinho, você que está aí nos acompanhando. Assim, é uma alegria tão grande, Mas compartilhe mesmo, escreve aí, faça seu pedido de oração. Daqui a pouquinho eu vou estar orando pelas pessoas, né? Vou estar orando por você, estou orando pela sua família. Coloque aí seu pedido de oração, participe junto conosco, compartilhe. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal. Vamos fazer crescer esse canal e compartilhe com amigos. Olha, um testemunho desse aqui pode abençoar, né, Marluce? Sim, Muitas pessoas, com certeza, né? E tem com gente que certeza. pensa que não tem jeito, Tem mas... gente que pensa que não tem jeito. Inclusive, por trabalhar em escola, né? Dentro de escola, a gente vê muito professor, né? Que homossexual, né? Que tem aquela escolha, uma vida diferente. Eles até me questionam, né? E eu falo para eles assim, olha... Da mesma forma que Jesus, ele quer que eu renuncie à minha própria carne, ele também quer que você renuncie. E para isso, teve até um que questionou, então Deus, ele quer que eu fique com mulheres. Eu falei, Deus não quer nada. A única coisa que Deus quer é a sua alma. A única coisa que Deus quer é a sua salvação. Primeiro vem a salvação, depois Deus depois é que vai fazer. Muda. Deus não está preocupado com a roupa que você está vestindo. Deus ama todos nós. É. Deus ama todos nós, independente da opção que faça, de sexualismo, né? Independente disso, Deus ama a todos. Nós também amamos todas as pessoas. Demais, eu tenho amamos muitos, o drogado, amamos aquela pessoa que é metida a moralista também. Porque, falso moralista, falso né? moralista, falso né? moralista. Nós amamos também todas essas pessoas, mas acreditamos que quando Jesus entra no coração de uma pessoa, tudo é transformado. E o bom é que quando Jesus faz, é perfeito. Porque quando o homem faz, quando a pessoa está fazendo só porque eu quero, só porque eu penso diferente, né, é ruim. Mas quando é Jesus que faz, é tremendo. Eu quero orar agora. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. É hoje, Dia do Servidor Público. Mais uma vez, eu quero parabenizar todos vocês. Eu quero chegar ao fim desse podcast orando pelas pessoas. Vamos orar junto, Marlon? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por essa noite, onde ouvimos esse testemunho da Marluce sobre
como Deus transformou uma família Amém, tão Jesus. conturbada em uma Verdade, família Deus. abençoada, uma família próspera, uma família Deus. feliz. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que colocou aqui o seu pedido, Amém, abençoa Jesus. cada pessoa que está nos acompanhando nessa Deus, noite, abençoa, Deus. abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, os ouvintes aqui, os participantes Amém, aqui, os Jesus. internautas que estão aqui, ó meu Deus, nesse momento conosco, que o teu Espírito Santo venha abençoá-los, enchê-los, fazer com que eles desfrutem de uma vida nova, Senhor, Amém, em nome de Jesus. E esse pedido por enfermidade, esse pedido por emprego, Meu esse Deus, pedido por uma solução no lar, Senhor Deus, esse em pedido nome pelo de casamento, Jesus, Pai. ó Deus, esse pedido Amém, pelas Jesus. finanças, Deus, em nome de Jesus, atende pela tua graça, pela Amém, tua misericórdia, ouve do céu o Amém. clamor dessas pessoas Amém, e dá Jesus. vitória para elas em nome de Jesus, pois nós assim oramos, crendo em Ti, Amém, em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Marluz, querida, muito obrigado. Muito obrigado pela sua Obrigada. presença conosco. Foi realmente uma honra te receber aqui. Você é uma pessoa tão especial. Que Deus abençoe tua vida. Quero agradecer também a minha amada esposa Gislaine, que está comigo aqui hoje no estúdio, né? Sim. Fazendo esse estúdio ficar mais iluminado. Mais florido e lindo ainda. Minha pastora linda, pastora Gislaine. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido Shoa, aqui na técnica, e convidar você para a próxima semana, o próximo podcast. Na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui mais uma vez às 7h. E você é o nosso convidado especial. Não deixe de assistir e até lá. Forte abraço. Beijo. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. Beijão no coração.